Um pecado venial, Padre Wander, somente a confissão que nos faz ficar livres desse pecado? E no caso do pecado grave, a mesma pergunta. Somente a confissão que faz livre desse pecado? Eric, aqui é importante dizer que sobre os pecados veniais, ou os não graves, e são pecados, são oposição a Deus, a sua lei, a sua vontade, o ato penitencial, por causa da renovação do sacrifício de Nosso Senhor sobre o altar de forma incruenta na Santa Missa, e é só por isso, o ato penitencial da Santa Missa os apaga. Certo. Até em alguns casos, a utilização de alguns sacramentais, como a água benta. Mas aconselha-se, seja pelo influxo e a graça própria do sacramento da penitência, que é a fortaleza, que é a luz e a fortaleza para enfrentar o vício no qual se está caindo, Eric, se aconselha mesmo os veniais a se confessar. Eu aconselho todos, a igreja aconselha. Certo. Né? Agora, o pecado mortal, o pecado grave, esse não. Esse é só sob a confissão sacramental. Certo. Esse aqui não é um conselho. Esse aqui é fato. Sem a confissão sacramental, individual, com o sacerdote, confissão válida, absolvição, o cumprimento de todas as condições, não existe o perdão. O senhor poderia dar um exemplo de um pecado venial, fora do exemplo da preguiça, algum outro? O que é um pecado venial? O senhor lembraria algum exemplo? Pecado venial, a ira. Os pecados capitais são os pecados veniais, Eric. Tá. A ira. Eu vou dar um exemplo bem prático na direção que você falava. Eu acho que vai ser muito bacana para quem nos ver agora. Eu como meia pizza. Tá. Eu pequei venialmente pela gula, porque eu fiz o uso destemperado daquela determinada matéria. Quer dizer, 2 ou 3 pedaços seriam o suficiente para aquela refeição, mas a pessoa comeu 5 ou 6. Eu comi para saciar o desejo de felicidade que tenho em mim e que só Deus pode saciá-lo, e fiz daquela pizza o objeto de saciamento do meu desejo de felicidade, Eric. Então, eu coloquei a pizza no lugar de Deus. Entendi. Né? Tá claro. Tá claro isso, não? Tá aí um bom exemplo de pecado venial, como o senhor bem explicou. Super. É muito aconselhável que qualquer ocasião de pecado venial, que se busque sim a confissão, porém, o ato penitencial da Santa Missa tem o poder de perdoar um pecado venial. De perdoar os pecados veniais. Quando é pecado grave, não há discussão, como o senhor bem já explicou, obviamente somente a confissão. Só a confissão sacramental. Então, voltando para a questão da preguiça, um pecado venial atrelado à preguiça, ele está proporcionalmente ligado àquilo que eu deixei de fazer. Se tem matéria grave, por exemplo, deixei de ir à missa, não se trata de um pecado venial. Poderia ir resolver alguma coisa da minha casa, mas posso fazer no dia seguinte, e naquele momento tive preguiça. Para o nosso telespectador entender em que campo a gente está comentando sobre essa questão. Eric, estupenda a sua colocação. Primeiro, ele será grave se a matéria a qual ele atacar for grave. Entendi. Ponto. Então, se ele ofende o mandamento objetivo do guardar domingos e dias santos de guarda, que é o terceiro mandamento da lei de Deus, e o assistir missa inteira, que é o primeiro mandamento da lei da igreja, ponto, ele já passa a ser grave. Então, a sua gravidade ou venialidade diz respeito à gravidade ou não da matéria que ele afronta, que ele ataca. Então, se são os meus deveres com Deus, já de cara já são graves. Tá. Também, no que tange os mandamentos. Eu faltei a missa aos domingos, ok. Padre, mas então eu não rezei o terço, ele é tão grave? Não, não é grave, mas ele é venial. Quer dizer, Deus, naquele momento eu tinha intenção, eu tinha o claro propósito de honrar a Virgem Santíssima e a Deus através, e por preguiça, eu negligenciei. O que acontece, Eric, é que a preguiça sempre, olha a definição do Lagrange, vai conduzindo à negligência e ao encolhimento do coração. Nós fomos feitos. O que no fundo a preguiça resulta, Eric? É isso aqui que é essencial, e aí já toca na questão do pecado. A preguiça nos leva a abrir mão da grandiosidade da vocação que temos à santidade. Ela nos leva à rejeição da grandiosa vocação que todos temos, que é a vocação à santidade.
o pérfido, o péssimo da preguiça é que vai nos levando paulatinamente a negligenciar isso, a postergar isso, a não querer isso. Tanto que a indolência que ela produz, Eric, para nós, numa terra como é o nosso país, como é a nossa nação queridíssima que é o Brasil, mas por uma série de situações, nós temos tendência à preguiça. Certo. Isso como nação, hein? Onde é que você vê isso? Claramente, na tendência que temos, por exemplo, à sensualidade, ao apego às coisas sensíveis, ao sentir. Então, o meu compromisso agora era com rezar o terço. Mas eu fui ali dar uma olhadinha naquele pedacinho do jogo de futebol ali, ou naquela série que eu gosto, e aquilo me fez sentir bem, me deu prazer. Logo, o que eu fiz, eu substituí. Eu troquei um compromisso meu com o Senhor, um propósito que tinha feito, com algo que me fez sentir. É o velho domínio, é a velha ditadura do sensível, Eric. Bom, isso vai atenuando, isso vai enfraquecendo o zelo, vai enfraquecendo o amor, até que chegue um momento que eu vou abrir mão de tudo. É o evitar o sacrifício, a velha busca do dolce far niente. O doce fazer nada. Agora, e a outra matéria que você me dizia, Eric, a gravidade está ligada a isso. De repente, por exemplo, uma coisa é não ter colocado um cesto de lixo lá fora, um saco de lixo lá fora. Apesar de ser uma obrigação lícita de qualquer pessoa. Ok, caiu. Aí se pode até contextualizar como um pecado venial, de falta de zelo, de cuidado, de espírito de serviço. Tudo bem. Certo. Vamos colocar nesta base. Ora, isso vai desencadear em outras coisas. Outra coisa é quando... Pense numa coisa... Eu vou agravar aqui um exemplo. Você tem um ente querido. A esposa está enferma. Tá. Está de cama, Eric. E é preciso pegar a medicação e ministrar a ela, porque ela não tem condições de fazer por si só. E você diz, eu tô com preguiça. Pega lá você. Isso é deprimente, não? Aqui nós já podemos dizer sem dúvida alguma que o nível de negligência a que se chegou é coisa de matéria grave. Quer dizer, a matéria grave do que diz respeito à preguiça não necessariamente está vinculada a atos religiosos. Não só. Primazmente... Quando está claro. Se eu negligencio... O que diz o mandamento, Eric? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Certo. No que eu negligencio, que é tangente a Deus, e principalmente aquilo que é mandamentário, não é mandamento da lei de Deus, no sentido de lei revelada explícita, que eu faça uma série de jaculatórias todos os dias, não? Mas se o amor dele me pediu, Eric, que fizesse uma série de jaculatórias todos os dias, e eu entendi que o amor dele me pediu, e eu fiz o compromisso com ele de que faria essa série de jaculatórias todos os dias, ou que faria a minha Lexio Divina, a leitura orante, o Santo Rosário, porque são vias de crescimento no amor dele, de intimidade com ele. E aí, por negligência, por preguiça espiritual, e aqui é a assídia, eu protelei, eu não fiz, o fio da navalha é muito grande. Quer dizer, o limite, a fronteira é muito tênue. A chance de que eu esteja muito próximo ou que incorra em pecado grave é muito grande. Porque, no fundo, é uma negativa ao que, Eric? Uma negativa ao amor. Entendi. Eu estava chamado a amar e, por conveniência, por economia pessoal, por me poupar, o que eu disse não. A preguiça é sempre um poupar-se, Eric. Guarde essa expressão. A preguiça é sempre um poupar-se, um não se dar. Não é comigo. Não é comigo. Não é comigo.